ou Profecia do Inferno chegou chegando e já ficando em top 10. Quer saber mais desse dorama? Continue no vídeo. Solta a vinheta, editor! Olá, mundo! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Larissa Lins. Eu sou a Luana Lins. Não esquece, tem voz de dar o like no nosso vídeo se você estiver gostando do nosso conteúdo. E de se inscrever no canal e ativar o sininho. E de seguir a gente nas redes vizinhas. Os links vão estar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Tô querendo mostrar. É isso. E depois do grande sucesso de Round 6, que ficou em primeiro lugar, de mais assistido por semanas na Netflix, ela mirou em outro e acertou em cheio, que foi Hellbound, ou Profecia do Inferno, como ela titulou. Depois de Round 6, muita gente começou a virar seus olhos para os doramas, tanto que eles nem achavam que Round 6 era um dorama, mostrando o nosso valor. Só que esse drama é um outro drama, assim meio macabro, meio terror, Sim, com muito suspense. Cenas assim que tu deixa assim, meu coração tá indo. E a série estreou no dia 19 de novembro, com 6 episódios de 45 a 50 minutos. Bem rapidinho, dá pra maratonar assim, ó. Baseada no webtoon de mesmo nome, o escritor do webtoon é o mesmo diretor do drama, Yeon Sang-ho, que foi muito aclamado em 2016 pelo filme Invasão Zumbi. E quando a gente falou que ele chegou chegando, temos um grande motivo. Em um comunicado adiantado pela Netflix, ela falou que o drama já recebeu grande remuneração e muitos convites. Quando eu falo muitos, é muito mesmo. Vários festivais chamaram o drama para participar. O mais recente foi o de Busan, que é a 26ª edição de Festival Internacional de Cinema de Busan. E também mais uma edição de Festival de Cinema de Londres. Muito incrível, não? Agora, gente, vamos para a sinopse. Claro que a gente deu uma adaptada para contar mais detalhes, mas sem os detalhes, vamos dizer assim, sem spoiler. A história conta de criaturas que surgem na Terra para levar as pessoas para o inferno. Mas não é qualquer pessoa, Calma. Só aquelas que receberam a sentença pelo anjo, que diz quando você vai morrer, o dia e a hora. E aí, quando chega, 3 criaturas surgem na Terra e espancam você e depois arrastam a sua alma para o inferno, deixando apenas um corpo carbonizado. Você engole esse pouco a seco. E aí surgiu um culto chamado A Nova Verdade, liderado pelo Jung Jisoo, que surge em meio a esse caos dizendo que tem a resposta para isso. E aí também surge um policial e uma advogada que lidera as investigações contra esse culto, A Nova Verdade. Mas fazendo isso, eles viram alvo de fanáticos denominados como Ironhead, que tem na sua mente que eles podem fazer o julgamento por Deus. Engraçado, Agora, um aviso muito importante: se você é sensível a qualquer tipo de violência, esse drama contém muita violência alheia, física e psicológica, gatilhos mentais. Então, se você é sensível, se você se assusta muito rápido a coisas de terror, suspense ou sobrenatural, não aconselhamos que você assista. Mas, você que decide, você que coloca a sua conta em risco, sim ou não. E agora, depois desse momento assim meio sério, vamos com um elenco de peso, começando pelo ator Yeon Ah-in, que interpreta o líder do culto A Nova Verdade e que é muito amado pelos seus membros. E o Yang In-jun é o policial que investiga as misteriosas e horríveis mortes. E a advogada Mi Hye-jin, que é interpretada pela Kim Hyun-jo, que vai enfrentar de frente a Nova Verdade. E o ator Park Jeong-min será o coprodutor de uma televisão como Bae Yong-jae. A partir de agora vai conter spoiler.
né, gente? Então, se você já assistiu, conta pra gente o que você achou. E se você tá em dúvida se vai assistir ou não e quer saber esse resumo, como foi o drama, fique com a gente pra acompanhar direitinho. Essa série, gente, já começa nos seus primeiros minutos. Escutou? Primeiros minutos já jogando sobrenatural assim na tua cara, né? Enquanto isso foi um ponto assim que chamou muito a nossa atenção, né? Mano, um dia claro, maravilhoso. A gente sabe, achou que ele ainda ia, sabe, receber a sentença, mas não, mano, já era bate. Morra. Começou muito diferente de outras séries que a gente vê por aí, que a gente acompanha, que conta todo o enredo pra depois vir, assustar a gente. Não, aí já começou em plena luz do dia, né, nos assustando. Então esse foi um grande ponto logo de início, que esse drama abordou logo de primeira, nos seus primeiros minutos, o sobrenatural. E não somente só o sobrenatural, também já começou nos seus primeiros minutos com muita violência. E depois de acontecer esse caso, que foi o primeiro em Seul, muitas pessoas se perguntam o que está acontecendo e ficam assustadas. E aí surge a nova verdade, ganhando força, liderada pelo Jung Jisoo, dizendo que só quem recebe os decretos são os pecadores. Então, se você recebeu, é porque você fez algo de errado. Mas até então ele só tinha vídeos e documentos de outros lugares e as pessoas ainda não acreditavam totalmente. Até que um caso de uma mulher choca, que acontece uma transmissão ao vivo enquanto ela está sendo levada para o inferno. Pessoas estão assistindo de toda Seul. E aí a nova verdade ganha toda a sua força e apoio de todo o povo de Seul. E em meio a tudo isso surge um outro movimento titulado por Arrowhead, né? Um grupo religioso só que fanático, que queriam resolver as coisas à base da violência, porque eles pensavam assim: Deus está apontando pra gente os pecadores, que a gente tem que corrigir eles e também corrigir aqueles que blasfemam contra essa nova religião. Que acontece um caso lá de um escritor que começou a falar, né, na televisão, que era contra essa nova religião, e eles mandaram uma série de seguidores lá espancar o cara, entendeu? Então eles começaram a ficar fanáticos, ninguém podia dizer um ai, que eles iam lá resolver, só que na base da violência. E um outro ponto que nos foi apresentado foi a história do policial, né, que teve a sua vida virada de cabeça para baixo quando a sua esposa foi brutalmente assassinada. E se não bastasse isso, o cara foi condenado a 10 anos de prisão, só que como ele provou que ele estava drogado naquele dia, ele só pegou 6 anos. Então, tipo, o policial até teve umas conversas com o líder da Nova Verdade, com o presidente, que o presidente até indagou ele sobre isso, né? Disse assim: como é que você acha, esse cara não merecia uma sentença mais fervorosa do que a justiça que você segue? E aí, hein? Pois é, e aí ele pregava dizendo que essa sentença que as pessoas recebiam era para esse tipo de pessoas que não foi devidamente punidas pela sociedade, né, humana. E aí a gente percebe que o presidente envolve o policial usando a sua filha. Ela era uma das voluntárias nessa sociedade da Nova Verdade para ajudar. E aí ele aproveita que ela está totalmente disponível para ajudar ele, leva ela até o assassino de sua mãe, fazendo que todo mundo ache que ele também foi um pecador condenado. E mais pra frente ele usa isso contra o policial para ajudar ele. Pois é, que chega num ponto assim muito, né, que a gente fica assim, como isso ocorreu? Porque desde o começo o presidente, né, nos mostra nesse ponto que ele sabia da verdade, que nem todos, que essa sentença não era para aqueles que eram somente pecadores, era para qualquer pessoa. E foi nos apresentado que ele foi o primeiro a receber a sentença. No início ele disse que ficou sabendo vendo outra pessoa receber, mas nesse ponto ele fala a verdade, que foi ele que recebeu quando ele tinha apenas 10 anos. Pois é, e ele se defende dizendo que em nenhum momento ele fez nada. Pelo contrário, depois dele ter sido abandonado no orfanato, ele tentou ser o mais correto possível. Então, por que ele receberia uma sentença para ir para o inferno? E a sentença dele
até onde foi visto, foi a mais longa, foi de 20 anos. Então, ele arquitetou tudo durante 10 anos, reunindo provas, tentando provar para as pessoas que só quem ia eram os pecadores, porque ele queria que as pessoas sentissem o mesmo tormento que ele, de uma pessoa que não fez nada, mas que iria para o inferno. Então, nesse ponto, ele acaba morrendo e com isso levando o segredo para o túmulo. Quem estava como testemunha era o policial e ele não iria contar. Então, com isso, as pessoas não ficam sabendo que não é só os pecadores que vão para o inferno. Em meio a essa trama, surge uma advogada muito respeitada que aborda o primeiro caso, né, sobre a sentença. E então ela bate de frente com a Nova Verdade e com a Arrowhead por tentar expor que isso não é uma sentença de Deus. E até acontece uma cena que quando ela presencia, né, a mulher quando tá ali ao vivo recebendo a sentença, todo mundo fica de joelhos porque fica aterrorizado, cheio de medo. E ela e o seu amigo lá que trabalha na firma de advocacia ficam em pé. E com isso a Arrowhead diz que eles estão blasfemando, não acreditam no poder de Deus e com isso eles começam a sofrer represálias severas. E aí chegou uma grande violência dentro dessa empresa, né, da advocacia lá, na qual eles pegam todo o pessoal do escritório, destrói todo o escritório, e aí ela se vê, né, dizendo tenho que fugir, e ela pega a mãe dela muito debilitada, para tentar fugir. Só que nesse caminho ela descobre um fato e ela acaba indo para a empresa. E aí ela bate de frente com a Arrowhead. E aí é o ponto de maior violência. Pois é, gente, nesse momento, sinceramente, mexeu muito com a gente, porque, né, a gente vê uma senhora ser espancada, foi muito assim, chega a gente, não, por favor, não faz isso. E depois ela ser espancada, e como se a gente não achasse que fosse o pior, né? Ela pega a mãe dela, leva ela pro hospital e ela também tá muito batida, só que aí as pessoas começam a desprezar ela até dentro do hospital. E aí leva a mãe dela pra dentro da sala de cirurgia. Quando ela entra lá, eles só largaram ela em cima da cama e ela já está morta, porque não foi prestado o devido cuidado pelos enfermeiros. Essa parte foi a pior, porque mostra a desimportância da humanidade com o outro. E no momento, né, que o policial tá sabendo a verdade por meio do presidente, ela também tá descobrindo a verdade, né? Ela vai até uma pista que ela descobriu, mal sabia ela que era uma armadilha, né? Chega lá com um pastor, que foi o que ouviu o testemunho dele, né, quando ele recebeu a sentença 20 anos atrás. E quando ela chega lá toda inocente, era só uma armadilha. E lá, mais uma vez, né, o presidente tinha arquitetado tudo para deixar esse pastor no lugar dele, porque ele já iria morrer. E lá, mais uma vez, espancam ela novamente e deixam ela morta, vamos se dizer assim. E aí ocorre uma passagem de tempo de 3 anos, onde a sociedade, a Nova Verdade, ganha prestígio e está acima de qualquer autoridade, seja da polícia, da política, até da televisão, né? Eles estão à frente, porque as pessoas ficaram com medo. E aí até parece um caso bem chocante, né? Que eles começam a motivar que as pessoas confessem seus pecados para não ir para o inferno. E aí até parece uma criança dizendo, meu pai é um pecador, porque ele gastou todo o cartão de crédito daqui de casa. E numa transmissão, assim, como as pessoas estavam muito amedrontadas, com medo da sentença, que começaram a fazer coisas absurdas. E sempre que tinha casos de sentença mesmo comprovados, eles pediam que as pessoas viessem, né, para que eles filmassem. Tinham pessoas VIPs, que eram pessoas que tinham dinheiro para assistir isso, gente. Lembra aí Round 6? E aí, quando está tudo entregue, a Nova Verdade, surge um movimento contra, a tentar ajudar a família de quem recebeu a sentença, porque depois que uma pessoa receber a sentença, toda a sua família era penalizada, não pela Nova Verdade, mas pela Arrowhead. Eles iam, espancavam, matavam toda a família praticamente. Então, para não sofrer represálias, esse movimento contra, chamado SODA, encobria dizendo que foi um acidente para preservar a família. E aí que a gente se depara com uma advogada, a gente, fofa, você não morreu? Pois é, depois de 2 surras, para não dizer que ela
veio ser dada, ela está com um corte no seu rosto e com o cabelo curto. E aí, nessa altura do campeonato, nos é apresentado um novo personagem que é o co-produtor de uma emissora de televisão, que não gosta e não suporta a nova verdade. Sim, ele não vê a necessidade de abaixar a cabeça para essa religião. E aí ele bate de frente, né? Ele virou pai recentemente, a sua mulher e seu filho estão no hospital. E por conta da nova verdade, ele não conseguiu ver seu filho por muito tempo. Pois é. E lá, né, surge um fato assim bem inusitado. Quando a mãe decide filmar o bebê para mostrar pro pai, que é o co-produtor, ela vê a bebê recebendo a sentença. Já pensou, gente? Um bebê recebendo, recém-nascido, uma sentença que vai pro inferno? O que essa criança fez? Pois é, e aí começa, mas não era só os pecadores, né, que recebiam a sentença? E por que um bebê, a mãe fica totalmente desesperada? Conta para o marido, aí ele descobre do movimento Soda e vai atrás dele pedir ajuda, assim, mas para tentar salvar a criança, né? Mas chega lá, ele recebe uma proposta que não agrada muito ele. O movimento Soda, a advogada, disse que para eles conseguirem mostrar essa verdade para outras pessoas que estavam completamente cegas, eles precisavam fazer também uma transmissão ao vivo do momento da morte do bebê, né? Só que aí, você olhar, é muito mais pesado, assim, uma criança, como a gente fala, um bebê, né, ser levado para o inferno, porque eles não chegavam, levavam. Eles primeiro espancavam. Era muito feio. Então, fazer isso com um bebê seria pior ainda. E aí, né, mostra também nesse momento que ela tem ajuda, né, de algumas pessoas. E mostra que também ela aprendeu a lutar, gente, né? Teve que aprender a lutar aí para poder se virar. Porque a nova verdade acaba descobrindo que ela está viva, né? E vão atrás dela. E aí mostra também que o líder da Arrowhead, o que fazia as lives, acabou, né, caindo em si porque ele também recebeu uma sentença. E ele dizendo que seguia tudo que a Arrowhead pregava, vamos dizer assim, o que a nova verdade pregava, e não fez nada de errado. Então por quê, né? Então ele deixou isso de lado e se virou contra, fazendo parte do movimento Soda. E aí a gente vai se aproximando para o momento mais clímax da série, né, do drama, que foi o momento que ia chegar a morte do bebê, né? Já estava se aproximando a hora da sentença. Então, tipo, a gente ficou muito nervosas, achando, meu pai, o que vai acontecer, né? Enfim, a nova verdade vem, aí fica um bolo, vamos pegar. A nova verdade veio porque se essa criança fosse exposta para o mundo que ela foi levada, iria acabar com tudo que eles demoraram mais de 10 anos para construir. Pois é, gente. E aí vai se aproximando um momento e os pais tentam salvar das garras da Arrowhead e da Nova Verdade, levando o bebê para o pátio e chamando a atenção de todos os vizinhos dos apartamentos. E esse foi um momento muito marcante, gente, porque chega o horário e ela deixa a criança lá, né? E aí parece aqueles brutamontes daqueles demônios, sei lá o que é aquilo, vindo pra pegar a criança, mano. Qual é a mãe, né? Até eu ali, meu Deus do céu, olha que eu não sou mãe, mas é um bebê, gente. Que ia deixar e ficar só vendo. E aí, no ato de desespero, ela corre e segura a criança e corre pelo pátio e as pessoas filmando isso, né? Isso sendo transmitido ao vivo para o mundo. E aí ela correndo, aí o pai chega e os dois tentando salvar a criança, só que eles são muito fortes, né? E chega um momento que eles estão já caídos no chão, ela tá com o bebê, ele se aproxima, a abraça e deixa o bebê, né, entre os dois e eles ficam lá abraçados. E quando ocorre a consumação da sentença, né, todo mundo para olhar, ninguém sabe o que fazer, e aí a gente ficou, eles vão levar os três, vão levar só o bebê, o que vai acontecer? E aí leva os dois, né? E aí nessa hora não tem como não se emocionar, gente, esse ato dessa família tentando proteger seu filho, né? Que a gente acredita que não foi em vão, gente, para essa criança ter sobrevivido, né? Que parece que o sacrifício deles,
né? E a criança ficou viva e a advogada pegou a criança, né? Depois de ter uma luta lá com aquele lunático da Arrowhead, ela pega a criança e leva, mas ali foi o ponto que quebrou toda a base da nova verdade. E aí as pessoas do apartamento impedem deles alcançarem ela com a criança. A nova verdade que nessa altura do campeonato está perseguindo eles, né? Eles queriam evitar ao máximo. E lá, né, o morador até fala, mentirosos, hipócritas. E aí o cara, né, tira a máscara de bonzinho e começa a agredir o cara. Então ali todo mundo, gente, percebeu que aquilo tudo era uma mentira, uma hipocrisia da nova verdade. E aí ela entra no táxi com o bebê. E aí ela fala, esse não é o caminho. Nessa hora... Gente, meu pai. O taxista fala, não sei muito sobre Deus, mas uma coisa eu sei, que nesse mundo pertence aos humanos. Devemos resolver os nossos problemas nós mesmos. Aí, finaliza essa cena, né, e começa a rodar a câmera pela cidade. A gente, aí vem coisa. E aí vai pra onde ocorreu a primeira transmissão de sentença. E onde virou um museu. A casa dela, o corpo dela ainda estava lá, pelo menos os restos. E aí, do nada, gente, o seu corpo se reconstrói e ela volta à vida. Pois é, gente. Então, com certeza, terá uma segunda temporada desse drama, né? Que a Netflix não é besta, né? Ela tá lançando assim de pouquinho em pouquinho para justamente que tenha a segunda temporada. Então, resumidamente, esse drama foi assim, gente. O que você achou? Você assistiu? Qual cena deixou você mais impactado? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de dar o nosso like. Se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos ajuda a gente a chegar a 400 inscritos. Até o próximo vídeo!